Guarulhos em Destaque. Oferecimento Bairralk, Perfil Líder e Eletroferro. Está iniciando mais uma edição do Guarulhos em Destaque. No dia de hoje eu converso com o doutor Alexandre, ele que conhece, é especialista em direito eleitoral, doutor Alexandre Ramos, que tem dois Alexandre que vem aqui, né? O de Sá e o Ramos. É muito Alexandre, né, velho? Como é que vai, doutor? Tudo bem? Tudo ótimo. Alexandre, Geraldo, Antônio, Fábio, tem um monte nesse Brasil, né? Quando você encontra alguém com um nome diferente, você soa até diferente. Você vê, por exemplo, o William, até a pronúncia é diferente, né? É importada. É importante. Doutor Alexandre, hoje o site do UOL traz uma matéria, uma manchete, onde o ministro do Supremo Tribunal Federal, que faz parte do Tribunal Superior Eleitoral, aliás, ele é ministro do Supremo Tribunal Federal e membro também do Tribunal Superior Eleitoral. Do Tribunal Superior Eleitoral. Gilmar Mendes, ele enviou um novo pedido ao Procurador-Geral da República, o Janot, para investigar Dilma. É uma situação, é uma saia justa, porque o procurador ele é indicado pela Presidente da República. Eu já acho um equívoco. Sei, não sou dono da razão, mas é minha opinião. E, de repente, um ministro da mais alta corte fala para o procurador: ei, amigão, tem falha. Não é um puxão de orelha? Geraldo, mais uma vez, a gente acaba assistindo aí um embate que deveria ser apenas jurídico, né? O embate acaba descambando para a seara política também, né? Cabe aqui ressaltar que o ministro Gilmar Mendes foi nomeado pelo presidente à época, Fernando Henrique Cardoso. Então, claro que a gente não tem acesso aos autos, então fica até difícil analisar, né, entrar no mérito das falhas, se existem falhas, se as falhas comprometem as contas ou não. Fato é, as contas elas foram aprovadas pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, havia uma falha que foi reconhecida pelo tribunal, mas que, diante do ínfimo valor que havia nessa falha, foi considerado como uma falha irrelevante a ponto de comprometer as contas. Que, aliás, é um entendimento novo no Tribunal Superior Eleitoral, né? Porque antigamente, independentemente do valor, de repente uma omissão de despesa, uma omissão de receita, ela fatalmente geraria a desaprovação das contas, né? Isso aconteceu em 2008, 2010, 2012. E agora, em 2014, no julgamento das contas da Presidente, houve uma alteração no entendimento. Então, por exemplo, um candidato que gaste R$1 milhão na campanha, se ele tiver uma falha de R$100, de R$1.000, então o tribunal está entendendo que essa falha ela não compromete a conta em si, porque às vezes até por esquecimento, por falta de um correto procedimento daquela pessoa que vai emitir a nota, às vezes, isso acaba acontecendo. E aí não dá para crer que o candidato que gaste R$1 milhão, ele queira ocultar R$100, R$1.000. Então, muitas vezes, essas falhas, elas acabam sendo lançadas para um termo que a gente chama de erro formal, né? Porque, olha, não houve a intenção, o dolo de omitir, né? Agora, eu acho que deveria haver apuração, né? Porque até pelo tempo em que o procurador ficou, né, teve para analisar esse caso, e aí a gente tem que ressaltar a turbulência que ele estava vivendo, até por ter tido um embate também com o presidente da Câmara. Não sei se ele teve tempo hábil para analisar a fundo. Então, né, na dúvida, poderia ser instaurado. E a instauração
ela não quer dizer uma condenação antecipada, né? Um juízo de valor a respeito disso. Então, a meu ver, poderia sim eles terem analisado, e aí, claro que haveria oportunidade, seria franqueada a oportunidade de apresentação de defesa e tudo, para que se apurasse melhor. Agora, como que vai ficar? Porque, como você mencionou no início do programa, né? O procurador, ele é nomeado pela presidente, né? E hoje nós estamos, coincidentemente, com esse problema exatamente nas contas de campanha da presidente, e me parece difícil ter isenção, analisar com imparcialidade, por mais que se acredite na credibilidade que as instituições, Poder Judiciário, Ministério Público, essa indicação política, ela acaba trazendo uma certa quebra. Você fica sem independência, essa que é a realidade. Sem dúvida. Quando você é indicado por alguém que não deveria, alguém que pode te julgar, alguém que pode te investigar, como é que você vai investigar alguém que te indicou? Exatamente. Não é verdade? É um negócio que eu não consigo entender no nosso país. E nos Estados Unidos os juízes eles são eleitos, né? Então é uma votação. Claro que aqui também tem certas coisas que funcionam em outros lugares, né? Que não quer dizer que funciona lá, que vai funcionar aqui. Aqui no Brasil as coisas são diferentes. Mas eu acho que cabe ressaltar a questão da reforma que estavam tentando aprovar lá, o sistema misto, né, de votação, de eleição, é um sistema adotado, por exemplo, na Alemanha. Ora, dá certo na Alemanha não quer dizer que vai dar certo aqui, né? São países diferentes, com cultura diferente, a população é muito discrepante, né? A população do Brasil e da Alemanha, enfim. Então são exemplos, a gente claro que colhe de outros países, mas que não quer dizer que se a gente aplicasse essa regra aqui, que isso daria certo. Agora, realmente, você julgar aquele que te nomeou, que te concedeu essa benesse, independentemente da capacidade, né? E não está em jogo a capacidade do procurador, a capacidade dos ministros. Isso eu acho que ninguém questiona. Mas essa indicação ela acaba colocando por terra um pouco a imparcialidade que tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário devem ter e carregar, né, por toda. Eu vi no UOL também uma declaração do presidente do Banco Itaú Unibanco. Não há motivos para tirar Dilma do cargo, diz o presidente do Itaú Unibanco. Agora é evidente que hoje, o Itaú hoje é o maior banco privado do país. E engraçado que o Itaú foi bastante utilizado pelo partido do governo na campanha presidencial 2014. Como muda, né? É brincadeira. Agora, doutor Alexandre, a gente sabe que em Guarulhos tem muita gente já correndo atrás de advogados, né? Vamos mudar agora o contexto para a cidade de Guarulhos, para saber se tem condições de se candidatar. Quais os riscos, se é assim que eu posso utilizar, dos pré-candidatos que tiveram ou que têm processos e andamentos que não foram julgados? Geraldo, então, a gente agora estamos em setembro, né? Então, os candidatos que pretendem, os pré-candidatos que tenham a intenção realmente de disputar a eleição, eles têm aí até o final do mês, né? Até dia 1º de outubro, na verdade, para fazer essa migração de legenda, né? Caso queiram mudar de legenda, porque há necessidade da filiação partidária de pelo menos um ano, né? E é óbvio que esse momento... Até quando? Até 1º de outubro, né? E é óbvio que nesse momento, até os próprios partidos que vão receber esses pré-candidatos, eu acho que eles têm que tomar esse cuidado. Porque quando você aceita um cidadão no seu partido, eu acho que você deve, primeira coisa, investigar, né, a vida pregressa. Porque não adianta você ter aliás, isso até depõe contra o partido, você ter um candidato
que lá na frente ele vai te dar um problema. Ele vai ter a candidatura dele impugnada por conta de processos aí que acarretem inelegibilidade, né? Porque é a aplicação aí no caso da lei do ficha limpa. Então eu acho que deve haver, tanto por parte dos pré-candidatos quanto dos próprios partidos, esse cuidado de se pesquisar ou até de exigir solicitações de certidões para saber qual que é o status desse candidato, né? E aí, a partir disso, você realmente passa a contar, né, como um pré-candidato e um futuro candidato, porque imagine, por exemplo, até na cota aí feminina, né, que sabemos que os partidos têm uma certa dificuldade de preencher, né, os 30%, que na verdade os 30% eles são para o outro sexo, né? Tomara que um dia a gente consiga vislumbrar aí o inverso, né? Termos mais mulheres do que homens representando o povo. Mas hoje você tem essa divisão de 70-30 e é uma exigência necessária. Então, ou seja, você precisa realmente lançar 30%. Todos os partidos têm que ter, senão não conseguem. Senão não conseguem registrar, fazer o registro aí das candidaturas. E aí, o que os partidos, normalmente nas últimas eleições, acabam buscando realmente o público feminino a qualquer custo, né? O índice de desistência, de renúncia depois, ele é muito grande. Porque muitas vezes a candidatura é lançada apenas para preencher a cota. E depois que o registro é deferido, nada impede que o candidato renuncie. Ele faz um termo de próprio punho, dizendo, olha, não tenho mais interesse em ser candidato. Então, se você puxar a estatística de renúncia, você vai ver que existe uma renúncia muito grande das mulheres, porque são simplesmente usados pelos partidos para preencher essa cota mínima que, a partir de 2012, a Justiça Eleitoral passou a exigir exatamente esse preenchimento para que o partido possa lançar os seus candidatos. Então, tomara que isso cada vez mais, porque é interessante a participação, né, de todos. E aí, independente de ser do público masculino, ser feminino, eu acho que deve haver essa participação, e quanto mais equânime for essa participação, eu acho que a população vai estar melhor representada. Tá certo. Estou conversando com o advogado especialista em direito eleitoral, doutor Alexandre Ramos. Eu vou fazer um intervalo de 2 minutos, daqui a pouco a gente volta com esse talk show aqui na TV Destaque. Eu fui numa festa Para toda a linha de nacionais importados, IBM Auto Center, na Avenida Guarulhos, 1394, na Vila Augusta. Telefone 4964-2011. IBM Auto Center. Estamos de volta com o Guarulhos em Destaque, conversando com o doutor Alexandre Ramos, advogado especialista em direito eleitoral. Agora, no mês de agosto, nós tivemos a informação do que o ex-deputado federal Fausto Miguel Martello deve ser candidato pelo PSD do Kassab. Eu pergunto para o senhor, no caso específico dele, que não tem cargo eletivo, já assinou a ficha no novo partido, ele pode cancelar essa ficha e ir para um outro partido até quando? Até o dia 1º de outubro. Não corre risco nenhum também? Não. Pelo caso de não ter um cargo eletivo, ele pode fazer essa mudança tranquilo? Pode. Porque muitas vezes é o que acontece. Tem acontecido com muitos vereadores aí na cidade, é que os próprios partidos estão declarando que não vão dar espaço, não vão dar legenda para eles disputarem as próximas eleições. Tá. O que resta ao vereador? Migrar para outro partido. Mas isso, a justiça vai aceitar essa informação de forma verbal, ou tem que ser por isso que, por exemplo, eu tenho ciência de que muitos vereadores, muitos significa mais de um, tá, gente? Geraldo, você estava... tem um caso específico do vereador Gucci, que o Partido Verde já falou que ele não vai ter legenda lá. E ele está procurando um partido. Ele não corre o risco, quer dizer,
Se o presidente do partido não passar essa informação, olha, você não vai ter legenda para 2016, e ele simplesmente sair sem essa permissão, entre aspas, ele corre o risco de perder o mandato? Sempre há esse risco, né? Não adianta simplesmente depois me dizer, olha, eu estou saindo porque eu fui ameaçado. Não. Isso não adianta. Não, isso no processo, tanto de saída, né, quanto na tentativa de retirar a cadeira, pode ser produzida prova testemunhal. Tá. Né? Inclusive, o vereador que você citou, ele promoveu essa ação, né? Processo público, então a gente pode comentar. Sim. Ele promoveu essa ação, só que ele está aguardando para ver se ele vai poder sair ou não sem perder a cadeira. Agora, o conjunto probatório vai definir se a cadeira, se ele consegue sair e migrar para outro partido com a cadeira ou não. Essas ameaças, supostas ameaças, essa discriminação que às vezes é levada para os autos, elas têm que ser devidamente provadas, seja com prova documental ou prova testemunhal. E o ônus da prova é daquele que está saindo. Agora, veja só, se ele não conseguir, vamos usar um outro caso artificial aqui, vamos criar um personagem em um partido. O cidadão está no partido X, aí o presidente do partido X diz assim, olha, não vou te dar legenda. Aí ele permanece no partido. Na lei, existe algo que garanta a esse candidato que o partido seja obrigado a dar legenda para ele tendo um cargo eletivo, ou seja, ele tem o mandato dele em exercício, nada que obrigue o partido? Não. A única garantia, porque na verdade, como deveria ser, que loucura, a convenção partidária, ela é o momento onde os pré-candidatos se apresentam para ser candidatos. Certo. Então, se eu tenho intenção de ser candidato, eu devo me filiar a um partido e no dia da convenção a gente comparecer e ser escolhido pelo partido. E escolhido pelo partido é pelo diretório do partido, né? Se houver, por exemplo, no caso de prefeito, se houver mais de um pré-candidato, para isso que existem as prévias, né? A prévia nada mais é do que a votação interna do partido para escolher o candidato, né? No caso de cargo majoritário. A única certeza que o candidato consegue ter é se ele estiver com o nome dele na convenção. Essa é a única... Quer dizer, então, mas eu acho que é nesse quesito que a justiça deveria, entendo eu, não sou específico, você Agora, olha que situação, olha que saia justa. O cara, ele é vereador, ou ele é prefeito, ou ele é deputado, quer se candidatar. Aí o partido fala, não, você quer se candidatar, o problema é seu. Agora, é um negócio maluco. Sim. E aqui nós não temos a candidatura nata, né? Que é aquela candidatura em que o candidato ele pode estar não vinculado a um partido, né? Ou seja, o cara fica no mão o cidadão fica na mão do presidente do partido. Fica. Meu então, Deus. Isso então, mas assim, Geraldo, a política, né? Isso também, eu acho que o cidadão que hoje tem um cargo, ele precisa também, às vezes, saber costurar politicamente. E você percebe que dificilmente um candidato que já tem cargo eletivo, ele fica sem esse espaço, porque ele sente. Você está dentro de um partido, se você é bem visto ou não, se o presidente vai ou não, se ele gosta de você, enfim, isso você sente, né? E o político, ele tem essa sensibilidade. Então, quando ele percebe que ali não é um ambiente mais para ele acaba pulando fora e vai buscar outra legenda. Então isso muitas vezes, e esse desgaste, né, que nós temos vereadores na cidade que enfim, se eternizam num partido e não há esse problema. Sim. Então também eu acho que falta essa conversa que muitas vezes não há entre o presidente do partido e o candidato que já tem o cargo. Eu acho uma relação, desleal, porque quando você é obrigado a engolir o presidente do partido o tempo inteiro, vou usar um termo chulo aqui, você tem que puxar o saco do cara todo dia. Desculpem,
Mas é uma realidade. E a justiça eleitoral, às vezes a justiça comum, dependendo do embate, ela não entra nesse assunto dizendo que é matéria interna corporis. Ou seja, o partido ele é uma pessoa jurídica de direito privado. Então, a maioria das questões, por isso que você tem o estatuto do partido, essas questões, a justiça, ela entra, tanto a justiça comum quanto a justiça eleitoral, elas só adentram essa questão em casos extremos. Por exemplo, se o partido te expulsa sem te franquear um devido processo legal, o direito de se defender. Quer dizer, simplesmente isso acontece muito, né? O presidente do partido vai lá, por determinada desavença, vai lá numa canetada, arranca o cara do partido, né? Então, nesses casos, a justiça entende que, o devido processo legal é uma garantia constitucional. Então, ele não adentra o mérito, ele só fala, olha, precisa franquear a outra parte o direito de se defender, né? Mas, no mais das vezes, essa questão é interna corporis, então a justiça, o poder judiciário, ele não adentra essa questão. E realmente, então, já houve alguma tentativa de se instituir essa candidatura nata, mas aí os defensores entendiam que isso enfraqueceria os partidos. Porque você imagine também, se cada um pudesse sair candidato sem depender do partido, ninguém mais filiaria partido político. Sim, né? sim. Então isso enfraqueceria a instituição partido político. Da mesma forma que hoje a gente tem essa avalanche de partidos, se eu não me engano, acho que registrado na Justiça Eleitoral, nós temos 32 partidos. Eu acho muito hoje. partido. É muito partido. Então isso acaba também pulverizando, e no meu entendimento, acho que quanto menos partidos, eu acho que haveria um fortalecimento, né? Inclusive para a democracia. Eu acho que você consegue, com poucos partidos, fazer uma política bem feita. Doutor Alexandre Ramos, obrigado, meu irmão. Até semana que vem. Viu? Conversei, portanto, de hoje com o doutor, advogado Alexandre Ramos, especialista em direito eleitoral. Preste bem atenção. Essas informações que foram feitas aqui, você não é obrigado a concordar com a minha opinião. Mas a opinião do doutor Alexandre, ele é especialista em direito eleitoral. Assim como o Geraldo, eu não advogo, apenas estou fora da advocacia há anos já, não exerço a profissão, mas o doutor Alexandre Ramos, ele exerce diariamente, é especialista, é um estudioso, né? E você deve prestar atenção que as pessoas que eu trago aqui são especialistas, né? Assim como o doutor Alexandre Ramos, o doutor Alexandre Sá, o doutor Reginaldo Sena, que é especialista em direito do consumidor, já foi diretor do PROCON. Então, eu não trago aqui Zé Ruela, Zé Mané, não trago ninguém. Pode prestar atenção nas informações contidas por esses profissionais. É importante. Você não é obrigado a concordar com a minha opinião, porque eu sou um comentarista político e aí é o meu pensamento. Você não é obrigado a concordar com o meu pensamento, tá certo? Então, nós vivemos um país democrático, né? Onde qualquer cidadão pode opinar de maneira ordeira, correta, respeitando sempre as autoridades constituídas. O nosso muito obrigado pela sua audiência. TV Destaque, 11 anos, fazendo jornalismo com responsabilidade. Injeção eletrônica, eles são mais do que especializados. Olha, o laboratório deles aqui é mega especializado e com tudo que você possa imaginar, né? Eles têm todos os aparelhos, todo o equipamento. Por quê? Porque aqui no Autoelétrico Dois Irmãos, você traz seu carro, além de ter mais de 25 profissionais especializados, eles têm uma oficina enorme, gigantesca, com estacionamento próprio ao lado, estacionamento gigante. A oficina é muito
especializada, assim, oficina com os boxes próprios. Daí você tem aqui uma sala, uma recepção com um cafezinho, uma sala com TV, para poder esperar lá tranquilamente você e sua esposa, bem tranquilo. Então, o Autoelétrico Dois Irmãos trabalha com todas as marcas de carro que você pode trazer e ficar sossegado aqui na Avenida Guarulhos, no número 1295, o telefone daqui é o 2422-6588, na Vila Augusta. Autoelétrico Dois Irmãos, o lugar certo para você fazer a injeção eletrônica do seu carro, para você cuidar da parte elétrica do seu carro. Pode vir para cá, porque aqui realmente tem. Aqui tem